Quero falar com você que é pastor auxiliar, e pastores auxiliares também sofrem do abuso religioso. Da mesma forma que um membro comum, ele sofre do abuso religioso empregado ali pelo pastor titular da igreja, mas os auxiliares imaginam que ele tem que conviver com o lobo de pertinho e se submeter a ele. Nem sempre é tão fácil mudar de igreja para um pastor auxiliar, porque os membros da igreja podem mudar, eles são mais desprendidos para isso, mas imagina que aquele pastor auxiliar teve anos de formação, toda a sua carreira ministerial está ali, e aquela denominação é onde ele se formou, talvez, é onde ele teve sua oportunidade, e para ele entender que ele tem que buscar um outro lugar, que ele tem que buscar outra comunidade de fé, que ele vai ter que fazer um trabalho grande, isso para ele vai ser mais difícil. Então, os pastores, as pastoras que passam pelo abuso religioso, eles têm que ficar fazendo cara de paisagem, eles sofrem nos bastidores, e diante dos membros eles têm que se comportar bem, têm que pregar bem, têm que aconselhar bem. É comum os membros da igreja virem reclamar com o pastor auxiliar sobre os abusos sofridos e como eles devem reagir em relação a isso. E tudo isso é uma carga muito grande para esse pastor auxiliar e para sua família. Então você é pastor auxiliar, já foi, passa ou passou por isso, eu entendo o que você vem passando, eu entendo como você se sentiu, não é fácil. Alguns vão desistir do ministério, alguns vão ficar desesperados com isso, porque você imaginava estar entre os pastores, bispos, apóstolos, os maiores líderes da igreja, seria você ver a maior qualidade dos cristãos, aqueles mais maduros, mas você acaba encontrando corrupção, você encontra os mau caráteres ali, você vai ver a manipulação, os jogos, a política e todas essas coisas. Os pastores auxiliares sofrem em que eles pregam, não é raro os lobos serem maus pregadores, ou quando eles são bons de oratória, eles são maus de conteúdo, eles não têm conteúdo bíblico, então se o conteúdo é financeiro, é do coaching, da visão, é uma conversa fiada. Então, é possível que algum lobo tenha algum conteúdo bíblico? É possível sim, mas é muito comum também que aconteça isso, de um pastor auxiliar ter mais energia, dele ter um conteúdo teológico melhor, ter uma pregação melhor. Aí você imagina que vão lá até o pastor titular e elogiam o pastor auxiliar. E isso pro lobo é terrível, porque como ele é narcisista, para ele ouvir algum elogio para alguém que não seja ele, para ele é um terror, né? E ele acaba perseguindo o pastor auxiliar por isso, colocando ele de escanteio, fazendo críticas, nos bastidores dando broncas sem sentido. Eles também são pegos, os pastores auxiliares são abusados na vida financeira, porque há uma desproporção muito grande. O trabalho do pastor auxiliar é muito exigido, a quantidade grande, volume de trabalho. Às vezes o pastor titular ele fica ali planejando, mas os pastores auxiliares caem dentro, trabalham bastante, mas na hora da remuneração sempre diz que não tem, que não é possível, que quem sabe depois que atingir uma meta, e esse é um outro ponto, é colocado a pastores auxiliares que não são presidentes das suas igrejas, que não presidem as suas igrejas, que eles tenham metas, que eles sejam remunerados a partir de meta, depois de atingir um número de membros, depois de retirar uma determinada oferta. E os pastores lobos, sobre a pregação dos auxiliares, eles querem então intervir na pregação dos auxiliares e dizer o que eles devem pregar, dizer a forma como eles devem pregar, o conteúdo que eles devem pregar. E não é uma questão da doutrina da igreja, se é uma igreja arminiana, calvinista, a linha teológica, a escola que eles seguem, né? Mas é uma visão pessoal do lobo dentro da questão da visão, dentro da questão de que ele teve uma revelação e ele quer que os auxiliares eles preguem dessa maneira, porque assim o crédito vai ser deles. Depois vão compreender que o crédito, que aquilo é originário dele. E como diz aquele livro Lealdade e Deslealdade, que o pastor auxiliar ele tem que ficar citando o pastor Lobo. Ele tem que dizer, olha, isso eu aprendi com o pastor Lobo, com o pastor fulano, com o bispo fulano, com o apóstolo fulano, para ficar dando créditos a ele durante a pregação. Isso é uma característica lá do livro Lealdade e Deslealdade, que é o manual de cabeceira dos lobos. O pastor auxiliar também sofre com a mudança. Os presidentes das igrejas eles podem transferir os pastores auxiliares para locais que dificultem para ele, que seja complicado para sua família, exigindo essas mudanças e que há sofrimento para toda a família. A família do pastor auxiliar sofre muito, porque pega no financeiro, às vezes o pastor auxiliar não é remunerado e a família passa dificuldade, e é exigido tudo dele e não é entregue nada a ele, não tem nenhuma assistência a ele, ainda exigem mudanças de endereço.
O pastor superior, ele não pastoreia o pastor auxiliar. Você imagina assim que o bispo vai te pastorear, que o apóstolo vai pastorear, que o superior vai pastorear o pastor auxiliar e que todos assim podem ser assistidos, podem receber um atendimento. Não, o pastor auxiliar, ele perde o seu pastor, ele simplesmente tem um chefe agora exigente, cobrando acima dele, e você imagina aquele que você gostaria de confiar a sua vida, confiar os conselhos, pedir um aconselhamento bíblico, você não pode mais confiar nessa pessoa, e agora você só tem ali um chefe querendo te sugar, querendo te exigir, querendo não te remunerar, não te ajudar nas questões da sua família, na sua assistência, seja lá o que você precise, você não tem nada e é exigido tudo de você também. Se você se destacar, ele te retira, ele te persegue, como eu disse no início, se as pessoas te elogiarem ou coisa assim, ele vai exigir que você sempre dê os créditos a ele. Ele quer que você se desenvolva no departamento que ele te colocou, ele quer, mas que no final o crédito fique para ele. Se der um pingo de luz ali sobre você, se você de certa forma se destacar, isso vai ser prejudicial, ele não vai querer. Ele diz que você quer roubar os membros dele, fazer uma rebelião. Quando ele está muito enfesado com o pastor auxiliar, ele começa a espalhar fofocas, mentira, difamação a respeito do pastor auxiliar. Então, ele vai começar a dizer que o pastor auxiliar está querendo roubar a igreja para ele, está querendo fazer uma divisão, uma rebelião, está querendo trazer os membros para si. Isso é bem o conselho do livro Lealdade e Deslealdade, essa neurose sobre os pastores auxiliares. E agora o pastor auxiliar tem mais essa bomba em cima dele, que ele tem que se defender de um monte de fofoca, de um monte de mentira, e ele não pode revidar, ele não pode falar contra o superior, porque senão ele vai perder o cargo, ele está sendo desleal, vão confirmar que ele realmente está querendo derrubar o pastor superior e dizendo, tá vendo, tá falando mal dele, é porque realmente quer derrubar ele. Então não tem saída fácil para os pastores auxiliares. Eles são ameaçados de serem transferidos, de ser retirado do ministério pastoral, de não serem mais ordenados, de não receber o cargo que eles esperavam, de não receber o que era combinado, e aí por diante. O pastor auxiliar, diferente de alguém que é empregado de uma empresa, que é um CLT, ele não tem nenhum tipo de indenização caso seja demitido. Então muitos são mandados embora num dia, no dia seguinte eles estão sem remuneração, alguns sem residência, alguns sem profissão para poder buscar. Então o abuso ao pastor auxiliar, ele é muito grande, a sua família sofre, é exigido os serviços da sua família, da esposa, dos filhos, e a contrapartida para o pastor auxiliar, ela é muito pequena. É assim que acontece? Queria saber de você aí que é pastor auxiliar, ou que é um pastor iniciante, ou mesmo que tenham te colocado numa congregação, numa igreja pequena, mas você tem tudo isso acontecendo com você, com o pastor da sede. Como é que funcionou para você? Compartilha aí com a gente. Eu entendo muito a sua dor e quero dizer também que tem muita vida de Deus fora dessa bolha religiosa para você. Nós, pastores auxiliares, não podemos ser negligentes, omissos em relação aos abusadores. Eu sei que dá medo para as atitudes que você deva tomar, o desdobramento disso tudo, mas nós temos que confiar no Senhor em relação a tudo isso, buscar um aconselhamento de pastores sérios e seguir na nossa missão. Você pode buscar um ministério novo para você poder congregar, pastorear, pode dar início à plantação de uma igreja, busca o apoio de alguma igreja, de irmãos para isso, mas ficar sofrendo o abuso, assim como os membros, ou então você tem que fazer vista grossa ao abuso que os membros estão sofrendo e você não se manifestar, não falar nada, isso tudo não é a opção para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Deus te abençoe muito, te guarde e te dê um direcionamento sobre tudo isso que você vem passando.